Hoje eu estou num lugar diferente para gravar um vídeo diferente. Nesses dias eu venho postado vídeos sobre melhoria em seus comportamentos para assim haver uma melhoria nos seus resultados. Eu acredito que todas as pessoas querem ter coisas e ser alguém na vida. Quando você é criança, você tem inúmeros sonhos, inúmeras vontades de ter coisas e ser um cara foda, uma pessoa assim que tem muito resultado. E a maioria das pessoas, quando fica adulta, acaba enterrando a maioria dos seus sonhos. Na escola, você, entre aspas, aprende coisas que você precisa fazer para ter resultados, que 90% das pessoas acabam seguindo um caminho convencional. E quando, na verdade, quando as pessoas fazem o que a maioria das pessoas fazem, você se torna só mais um. Na escola, os professores nos passam uma mentalidade, tentam implantar, e tentam não, a escola implanta um mindset, uma mentalidade na cabeça das pessoas que faz que as pessoas pensem, que a maioria das pessoas pensem de uma forma parecida. E quando as pessoas pensam de uma forma parecida, a maioria delas acaba agindo de uma forma parecida e, consequentemente, a maioria delas tem resultados parecidos. E depois de adulto, como eu falei, você acaba enterrando a maioria dos seus sonhos que você tinha quando era uma criança, um adolescente. E muitos adultos acreditam que aqueles sonhos de criança eram, na verdade, ilusões. Nessa mentalidade que nos passam na escola, na maioria das vezes as pessoas tentam ensinar pra gente que você tem que aceitar um nível de vida, que não é possível você ter níveis elevados em relação aos seus resultados em todas as áreas. As pessoas tentam ensinar pra você que é normal ter um relacionamento disfuncional, que é normal você ser obeso ou ser extremamente magro, que tá tudo bem você não ir pra academia, que tá tudo bem você ter que contar as moedas para ir no mercado, ou tá tudo bem você não conseguir comprar aquilo que você quer. E por isso as pessoas acabam crescendo com essa mentalidade e acreditando que viver num patamar elevado, num patamar que a maioria das pessoas não vive, é uma ilusão. Quando na verdade eu tô aqui nesse vídeo para falar para você que não é uma ilusão. Nesse vídeo eu quero ajudar você a elevar os seus níveis de merecimento. As pessoas acabam acreditando que na verdade não é possível viver aquilo que elas sempre quiseram, sempre sonharam, porque os níveis de merecimento que elas desenvolvem é muito baixo. Em algum momento da vida você acredita que você merece ter o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, um relacionamento maravilhoso, mas esse nível, ele abaixa tanto que você acaba fazendo um pacto com a mediocridade na sua vida. As pessoas têm um termostato de merecimento, todo mundo tem. E de acordo com esse termostato, que vai definir a sensação de merecimento que você tem sobre a vida. O que você realmente merece, ou qual é a crença do que você merece. Às vezes você merece uma coisa muito maior do que você vive, mas você não acredita. Mas você não acredita que você realmente mereça isso. E o termostato de merecimento que as pessoas têm é a mesma coisa que um termostato do ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado você define que a temperatura do ambiente vai estar a 22 graus e se tiver calor ele vai diminuir essa temperatura até chegar em 22 graus, ou se tiver mais frio que isso ele vai aumentar a temperatura até chegar em 22 graus. E quando você tem um termostato de merecimento, você definiu que é aquilo que você merece. Daí, se você está num patamar mais alto do que você acredita que merece, você vai de uma forma inconsciente dar um jeito de diminuir o padrão da sua vida. Porque por mais que você esteja tendo uma vida boa, eu já vi muitas pessoas que têm resultados, acabam ganhando coisas, ganhando digamos um trabalho onde ela ganha mais, só que ela mantém o padrão de vida que ela tinha no emprego antigo, porque ela acredita que aquilo é o que ela merece. Então não importa se a pessoa ganha mais, ela vai dar um jeito, mesmo que seja inconscientemente, de se livrar daquele dinheiro que sobra. Entendeu? E quando você está num nível abaixo, mas você quer um pouco a mais, mas o teu termostato não deixa você passar disso, você sobe até chegar aqui, daí daqui você não passa. As pessoas elas constroem resultados medianos, ou seja, na média. Quando eu digo medíocre e mediano, significa que
está na média, o que a maioria das pessoas tem e são. Então a pessoa tem um resultado medíocre e ela se contenta com isso, porque isso é o que ela acredita que ela merece. Só que quando você está num nível médio, medíocre, onde a maioria das pessoas tem resultados parecidos, e você realmente acredita que é aquilo que você merece, você, como eu disse, acabou fazendo um pacto com essa mediocridade. De forma consciente e inconsciente, você todo dia diz pra você, é isso aqui que eu mereço. Só que quando você está num patamar na sua vida, que não importa qual seja, e você fala pra você mesmo, eu mereço ter uma vida digna, onde eu posso viajar para onde eu quiser, dirigir o carro que eu quiser, morar onde eu quiser. Quando você dentro da sua cabeça toma uma decisão, os resultados que você tem é uma questão de você tomar uma decisão. É isso aqui que eu mereço, é isso aqui que eu vou conquistar. Quando você leva o teu termostato lá em cima, você tende a agir e trabalhar e fazer o que precisa ser feito, aprender a ter as competências necessárias para que você atinja o resultado que você definiu que você merece. Só que quando você não acredita que você merece, você pode trabalhar o que for, você sempre vai manter o teu termostato baixo e acabar sempre tendo os mesmos resultados. Muitas pessoas às vezes tentam melhorar de vida, mas não conseguem porque no fundo não acha que merece ter uma vida melhor. Entendeu? Então não adianta, eu gravei vídeo aqui sobre disciplina, sobre Ikigai, sobre você definir o seu propósito. Não adianta você ter disciplina, definir o seu propósito, você ser um cara que consegue lidar bem com a sua ansiedade, com a sua procrastinação, se você no fundo não acredita profundamente que você merece esses resultados maiores. Você pode estar pensando, pô, mas eu não quero ser milionário, eu não quero ter um carrão, eu não quero... o meu sonho não é esse. Eu sempre falo aqui também que o sucesso ele é subjetivo. O sucesso para mim é uma coisa, para você pode ser uma coisa totalmente diferente. Só que quando você define que é isso aqui é o meu sonho, é isso aqui o que eu quero, você também tem que definir que é isso aqui que eu mereço. Não adianta só você querer uma coisa, você tem que acreditar que você realmente merece aquilo. Tá, então vamos para alguns passos de como que você faz para literalmente, na prática, aumentar os seus níveis de merecimento. Quando eu falo sobre merecimento, não é só sobre sonhos, sobre objetivos, sobre a vida que você precisa decidir que você merece. Você também precisa aumentar os seus níveis de merecimento nas coisas pequenas do dia a dia. Porque já ouviu aquele ditado que quando uma pessoa ela não tem um bom caráter e acaba roubando uma moedinha de R$1, e as pessoas falam, quem é capaz de roubar R$1 é capaz de roubar R$100, que é capaz de roubar 1 milhão. Entendeu? E o merecimento ele funciona assim também. Quando você aceita o medíocre nas pequenas coisas, você tende a aceitar o medíocre em coisas maiores também. Então, para tudo na vida, quando você quer ter resultados grandes, você precisa começar aos poucos. Eu já falei em alguns vídeos aqui no canal também que você não pode ser radical demais. Todas as mudanças, elas têm que ser de uma forma gradativa. Um pouquinho todo dia, com constância. Eu falei muito sobre constância e disciplina nos vídeos de disciplina, procrastinação, como definir metas e alcançá-las. Tá tudo aqui no meu canal, é só clicar aqui no meu canal e ver os outros vídeos, caso você não tenha visto. Mas eu sempre enfatizo o fato que você tem que ser gradativo nas mudanças da sua vida. Você não pode ser radical demais. Agora eu mereço o mundo inteiro, então agora, a partir de hoje, eu vou fazer tudo diferente. Calma. Talvez se você tentar mudar um monte de coisa de uma vez só, você tende a não conseguir, por causa do radicalismo. Então a primeira dica é, não aceite a mediocridade em nada, nem nas coisas pequenas. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você acordar de manhã, arrume a sua cama. Olha para sua cama e fala, cara, eu mereço chegar em casa e ver a minha cama arrumada. Quando você terminar de trabalhar, arrume a sua mesa ou seu escritório, não sei com que você trabalha, mas não aceite a mediocridade no seu trabalho, no seu material, na sua organização. Você tem que treinar essa musculatura do merecimento na sua mente e falar, eu mereço ter um ambiente de trabalho bem limpo e organizado.
Ok, abrindo parênteses agora, eu acabei de trocar a câmera porque a outra acabou a bateria. Então vamos continuar. Você estava falando que você precisa treinar a musculatura do merecimento até nas coisas pequenas. Então, quando sair de casa, arrume a sua cama, tenha um ambiente de trabalho bem arrumado. As roupas que antes você só vestia de vez em quando, que você acha que só serve para dias especiais, comece a usar todo dia ou com mais frequência, pensando assim, todo dia é especial, eu mereço me vestir bem todo dia, sempre manter o cabelo cortado, a barba feita, sempre vá se você é mulher no caso, sempre vá no salão fazer uma escova. Pensar, se olhar no espelho e falar, eu mereço ter o meu cabelo bem cuidado, meu cabelo escovado, meu cabelo limpo, entendeu? O merecimento, vou repetir, o merecimento ele começa de baixo, ele começa nas coisas pequenas. Quando você vai vestir uma meia e essa meia tá furada, você fala pra você, eu não mereço vestir uma meia furada, eu mereço meias novas. É uma coisa pequena, uma coisa boba até, mas você começa a treinar. Porque quando você começa a não mais aceitar a mediocridade nas coisas pequenas, o seu merecimento ele começa a expandir e você vai perceber que você vai não mais aceitar a mediocridade nas coisas maiores também. Vai começar a olhar para o seu relacionamento e vai ter coisas que você vai pensar, putz, eu não mereço isso que está acontecendo. Você pode até mostrar, assistir esse vídeo com seu cônjuge, com seu namorado, com seu namorado e falar, ó, eu quero aumentar os níveis de merecimento dentro do relacionamento. Entendeu? Tem isso, isso e isso que eu não vou mais aceitar. Eu quero viver num patamar assim, assim, assim. Entendeu? Tem que ocorrer esse alinhamento com as pessoas. Olhar para suas amizades. Olha as amizades que você está aceitando. As suas amizades, elas estão num patamar que você gostaria? Ou você acabou aceitando amizades medíocres porque a tua crença de merecimento fez com que você pensasse que não tem como ter uma amizade melhor que aquela? É isso aqui que eu mereço. Entendeu? Isso é para tudo na vida. Olha para o seu relacionamento, para suas amizades, para sua carreira, para o seu trabalho, o quanto você ganha. O quanto você ganha é literalmente o que você pensa que você merece. E quando você começa aos pouquinhos, como eu falei, vai chegar um momento que você vai olhar para o teu salário, para a tua carreira, para o teu trabalho e falar, putz, eu mereço trabalhar com uma coisa melhor, onde eu ganhe mais. Começar a ler mais livros, eu mereço ter mais conhecimento, mais sabedoria, entregar mais resultado. Tá bom, a primeira dica é não aceitar mais o medíocre nem nas coisas pequenas até você perceber que o seu merecimento aumenta para as coisas maiores na sua vida. A segunda dica, já falei um pouco assim sobre não aceitar o medíocre em mim. Eu usei o exemplo da roupa, o exemplo do cabelo, o exemplo da meia. Então começa a prestar mais atenção em você, nas roupas, no cabelo, no perfume, na higiene. Começa a aumentar a régua do que você pensa que você merece em relação a você mesmo, entendeu? Isso também tem a relação à sua mentalidade, o seu conhecimento, os livros que você lê, os conteúdos que você consome na internet. Se você, as pessoas em média gastam 4 horas do dia delas no celular. Entendeu? Se você parar pra pensar, se você tá mexendo muito no celular, vendo um monte de porcaria na internet ou televisão aberta, nossa, TV aberta, eu não lembro qual foi a última vez que eu assisti, jornal em rede aberta, aquilo só alimenta o medo em você. E quando você começa a prestar atenção nas coisas que você consome, isso também diz respeito ao que você merece. Quando o jornal tá ligado e começa a aparecer um monte de notícia ruim uma atrás da outra, a gente já começa a sentir aquela sensação esquisita, aquele pessimismo, aquele medo de sair de casa, entendeu? Você fala, putz, eu não mereço ficar vendo um monte de informação dessa, entendeu? Começa a prestar atenção no conteúdo que você coloca para dentro da sua mente. Eu mereço ver vídeos de autoconhecimento para aumentar as informações que há dentro da minha mente, para que assim eu aplique na minha vida e tenha resultados melhores. Eu mereço ter resultados melhores. Eu mereço mudar aqueles livros só que não me levam a lugar nenhum e começar a ler livros de autoajuda, ou desligar a TV e abrir um YouTube e ver um vídeo como esse. Vai fazer muito bem para você começar a trocar os conteúdos, tanto externos, ou seja, em relação a amizades, relacionamentos, a roupa que você veste, como eu já falei, como as coisas internas. Entendeu? Então aumente o termostato em relação a você mesmo. Terceira coisa, não aceitar o medíocre nos outros. Parece que eu dou a dica antes de chegar no tópico, né? No caso, não aceitar a mediocridade nos outros é você prestar atenção na forma como os outros tratam você, os seus relacionamentos, as suas amizades. A partir do momento que você dá o seu melhor,
você também começa a crer que você merece o melhor da vida. Então, basicamente, eu já falei esse tópico, as coisas desse tópico antes mesmo de mencionar o tópico. Quando você não aceita o medíocre nas coisas pequenas na sua vida. Quando você não aceita a mediocridade em você mesmo, em relação a você mesmo, com você, você começa a prestar mais atenção como as pessoas são com você. E o seu nível de merecimento em relação a isso começa a aumentar e você começa a não mais aceitar a mediocridade que antes você aceitava. Quarta dica: dê o melhor de si para o mundo, que o mundo vai te devolver o melhor dele. Eu percebo muitas pessoas que querem ter resultados magníficos, querem receber o melhor da vida, querem ter os melhores resultados possíveis, mas essas pessoas não querem dar 100% de si. Entendeu? É como se você só quisesse receber sem contribuir. Você provavelmente pode ser assim, ou você conhece alguém assim, porque eu já vi muitas pessoas que são assim. As pessoas querem ter resultados, elas querem ter coisas, elas querem ser pessoas diferentes com resultados melhores, mas elas não estão dispostas a pagar o preço que esses resultados exigem. Então, quando você dá o melhor de si, o mundo tende a te devolver o melhor que ele pode dar para você. Então, antes de você exigir o melhor, antes de você exigir que você receba o que é bom da vida, monitore os seus comportamentos em relação ao que você contribui na sua carreira, com as pessoas, no seu trabalho. Começa a monitorar isso. Será que você não é uma pessoa muito preguiçosa? Será que você não tenta fazer só o mínimo ali? Entendeu? Quem faz o mínimo vai acabar recebendo o mínimo. Quem é preguiçoso não vai ter resultados grandiosos. Como eu falei, antes de você verificar os resultados que você está recebendo, você precisa monitorar o quanto você está dando de si. Antes de eu falar o último tópico, bem no fim, acabou a bateria de novo lá na praça, então tive que vir aqui para casa e gravar o último tópico em um outro momento. Mas para finalizar esse vídeo aqui para vocês, a última coisa que eu tenho para falar em relação a merecimento é que para que você se sinta de verdade merecedor das coisas que você quer, você precisa experimentar esse próximo nível que você deseja. Uma das coisas que eu gosto de fazer é colocar fotos nas paredes. Eu gosto muito de carros, então eu coloco os carros que eu quero comprar, uma casa, uma foto de uma casa que eu quero ter, uma casa parecida com aquela. E até mesmo você, por exemplo, estou dando um exemplo de casa, carro, mas o que seja o próximo nível para você. Pode ser, e isso é muito diferente para muitas pessoas. Digamos que seja comprar um carro, é você ir lá e experimentar e ver esse carro de perto. Tocar no carro, sentir o cheiro, entrar dentro do carro, às vezes até fazer um test drive. Ou uma casa, você pedir para a imobiliária para você ir lá e ver e fazer um tour na casa, você conhecer de perto, você sentir aquela sensação, entendeu? O fato de você, às vezes, guardar dinheiro por um tempo, dar uma economizada para você parar de sair por um tempo para que você, quando sair, você ir num restaurante que seja mais caro, nos 5 estrelas, enfim, para que você se acostume internamente com aquele patamar. Por mais que seja um restaurante que você não possa ir sempre no momento, experimentar ir uma vez para você pensar que isso aqui é o que eu quero poder fazer sempre, isso aqui é o que eu mereço. É um exercício de merecimento quando você experimenta um próximo nível, quando você flerta com o próximo nível. Então, se você está num nível de vida e você deseja mais, vá lá e experimente, veja de perto, sinta, entendeu? Sinta qual é a sensação para que assim seu subconsciente se acostume com aquela sensação. Tem muitas pessoas às vezes que não se sentem merecedoras e se sentem até um pouco esquisitas, assim, estando tendo acesso a esse tipo de coisa, como se tivesse uma voz lá no fundo falando: não, você não merece isso aqui não é a realidade, isso aqui não é a realidade para você, a tua vida é diferente. Frase que as pessoas falam, né? Que é: agora que a gente passou por isso, agora vamos voltar para a realidade. Voltar para a realidade por quê? Voltar para a realidade que você criou para você, mas por que essa aqui não pode passar a ser a nova realidade? Entendeu? Já aconteceu muitas vezes, às vezes a gente ter acesso a ir num restaurante mais caro, ou fazer uma viagem, ou alguma praia, ou até andar num carro diferente de algum
amigo que tinha um carro foda e tal. Daí a pessoa fala, agora eu vou voltar para a realidade lá. Fala, pô, mas a realidade você cria dentro da tua cabeça antes daquilo virar realidade no mundo físico. Começa a acreditar que isso aqui é a realidade. Entendeu? Começa a buscar isso aqui e se sentir merecedor para que isso se torne realidade. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que merecem também aumentar o seu nível de merecimento. E esse foi o último tópico. Esse vídeo ficou um pouco, parece um quebra-cabeça, que no começo eu estava num lugar, daqui a pouco mudou de câmera, daqui a pouco eu tô aqui no meu estúdio de novo. Mas é que daí, como eu falei, acabou a bateria 2 vezes e tal. Mas espero que você tenha entendido o conteúdo, espero que tenha gostado desse conteúdo. E vou repetir, não esqueça de compartilhar e até o próximo vídeo.